Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler o verso 9. Pai Nosso é o tema para o qual eu chamo sua atenção hoje à noite. Mateus 6, 9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai Nosso. Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar em termos íntimos, bem familiares. Ele nos ensinou a orar invocando Deus como nosso Pai. Essa linguagem era chocante para os judeus, talvez ainda seja, especialmente para os mais ortodoxos, já que no Antigo Testamento o nome de Deus é Iavé, no hebraico uma coletânea de letras que são, na verdade, impronunciáveis. A transliteração deste nome no Antigo Testamento é Iavé, Y-A-H-W-E-H. Um nome impronunciável por judeus, e os judeus levavam tão a sério o nome de Deus, que sempre que estavam copiando alguns trechos, ou a própria lei, ou os livros do Antigo Testamento, quando se chegava no nome Iavé, eles trocavam a pena para que fosse uma pena virgem. Tamanha reverência que eles tinham pelo nome do Senhor. Deus, para o judeu, é transcendente, Ele é santo no sentido de separação, literalmente. O véu separava no templo o povo da presença santa de Deus. Então assim é que os judeus viam o nome de Deus, a pessoa de Deus. Daí vem Jesus. E Jesus chama Deus, Iavé, de Pai. No grego, pater, de onde vem nossa palavra paternidade. A língua corrente dos dias de Jesus era o aramaico, e portanto Jesus chamava Deus de Abba, que traduzindo em linguagem de hoje seria o mesmo que chamar Deus de papai. Abba. Abba era como as crianças judaicas chamavam seus pais. E Jesus, portanto, ora dessa forma íntima, familiar, chamando Deus de papai, chamando Deus de Abba. É impressionante isso, levando em conta o contexto em que Jesus ensinou essa oração. Mais de 70 vezes nos evangelhos, Jesus vai chamar Deus de Abba, de Pai. Principalmente nas suas orações. Na oração que ele fez no Getsêmani, na hora de maior aflição, ele disse: Abba, Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas seja conforme a tua vontade, ele disse. Na oração sacerdotal, uma outra oração linda de Jesus, em João 17, Jesus chama Deus de Pai não menos do que 6 vezes. Abba, Pai. No verso 1, no verso 5, no verso 11, no verso 21, no verso 24, no verso 25 de João capítulo 17. Por que Jesus chamou Deus de Pai? E por que Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai? Pai expressa intimidade, relacionamento, proximidade. Quando um filho chama a gente de pai, isso derrete o coração da gente. Eu tenho uma grande tristeza, porque eu queria que meus filhos me chamassem, na verdade, de papai, como eu chamei meu pai. Chamei minha mãe de mãezinha, mas eles chamam de pai e de mãe, né? Alguns chamam seus pais de "e aí, velho", não é assim? Mas é tão gostoso e é tão bonito ouvir um filho dizer papai. Principalmente quando o filho já está velho e o pai ainda mais idoso. Então Jesus quer comunicar essa ideia de intimidade, de proximidade, de afeto, de calor, de carinho,
de certeza de que quem vai a Deus e chama-o de Pai, é por Ele acolhido. Agora a gente fica com um pequeno problema. Jesus, Ele é Filho de Deus por natureza. João capítulo 1, versos 14 e 18, João 3, versos 16 e 18, diz que Ele é o Filho unigênito do Pai, da mesma natureza. Portanto, pode, por direito, chamar Deus de Pai. E nós? Com que direito nós podemos chamar Deus de Pai? Será que Jesus, quando diz que a gente tem que chamar Deus de Pai, Ele estaria afirmando que por nós sermos criaturas, por termos sido criados por Deus, nós simplesmente podemos chamá-lo de Pai? Pai pela criação? De certa forma, sim, somos filhos num sentido inferior, no sentido de que viemos da criação de Deus. Nesse sentido, sim, mas não é nesse sentido que Jesus está nos ensinando a chamar Deus de Pai. Quando Deus chama seus discípulos e ensina a eles esta oração, Jesus tem em mente outra coisa, quando Ele diz: vocês, meus discípulos, chamarão meu Pai de Pai Nosso. O que Jesus tinha em mente? Jesus tinha em mente a adoção pela fé em Cristo Jesus. Podemos chamar Deus de Pai por sermos adotados pela fé em Cristo Jesus. João 1,12 diz assim: a todos que creram em Cristo e o receberam e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem, aos que o recebem. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que recebem Jesus pela fé, esses são adotados e podem assim chamar Deus de Pai, recebem o direito como filhos. Isso é muito importante, porque no próprio Evangelho de João, quando Jesus está lidando nos embates, ainda não chegamos no capítulo 8, Deus permitindo, em breve, nas exposições de domingo à noite aqui, nós vamos chegar no capítulo 8, mas a gente já percebeu do final do capítulo 6, capítulo 7, que a intriga dos judeus atrás de Jesus, furiosos com Jesus, vai aumentando e vai ficando pior até culminar com a crucificação. Mas no capítulo 8, Jesus está confrontando os judeus. E os judeus dizem que eles são filhos de Deus, filhos de Abraão. Veja que na cabeça deles, eles se julgavam filhos de Deus. E olha o que Jesus responde, João 8,42. Eu fico imaginando, pastor Arildo, Jesus hoje sendo um pastor e tendo que dizer isso a determinadas, entre aspas, ovelhas que se acham salvas, ou filhas de Deus. Jesus diz assim: se Deus fosse seu pai, é muito dura essa palavra, se Deus fosse seu pai, e implícito ele está dizendo, sabemos que ele não é. Se Deus fosse seu pai, vocês me amariam. Vocês não me amam, vocês me odeiam, vocês querem me matar. Portanto, Deus não é seu pai. Vocês não me receberam, vocês não creram em mim, e por não terem me recebido, e por não terem crido em mim, por não me amarem, vocês não são filhos de Deus. Eu não estou aqui por minha própria conta, foi meu Pai que me enviou. Eu venho até vocês da parte de Deus, mas vocês não me receberam, não creram em mim, não são filhos de Deus. Filhos de Deus são os que pela graça e por meio da fé foram adotados por Deus em Cristo Jesus. Paulo diz assim, Romanos 8,15, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas receberam o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos,
agora nós o chamamos Abba, Pai. O Espírito de Deus nos adota em Cristo como filhos de Deus Pai. Paulo vai repetir esse ensino em Gálatas, no capítulo 4, do verso 4 ao verso 6, e aqui eu leio apenas o verso 6 de Gálatas 4, Paulo diz: e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho Jesus, e por meio desse Espírito nós chamamos Deus de Abba, Pai. Os discípulos de Jesus, os crentes em Cristo, eles orarão a Deus e chamarão Deus de Pai, em nome de Cristo, porque Cristo é o único acesso a Deus Pai. Não há outro caminho. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Veja que Jesus é a única porta de acesso, é a única entrada à presença de Deus. Em João 15,16, Jesus disse algo tremendo. Ele disse assim aos discípulos: vocês não me escolheram. Vocês acham que vocês me escolheram? Não, não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para vocês irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Eu os escolhi, eu os enviei, e é em meu nome que vocês receberão do Pai o que vocês vão precisar para dar frutos que permaneçam. E quando vocês pedirem ao Pai, vocês terão que pedir em meu nome. Em João 16, 23 e 24, Jesus diz: naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma, eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Veja que quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, nessa oração que a gente está estudando, Pai Nosso, quando Ele diz: quando vocês orarem, orem da seguinte forma, Pai Nosso. Ele está trazendo toda essa bagagem que eu acabei de rapidamente desembrulhar para vocês. Em outras palavras, pode chamar Deus de Pai apenas aqueles que olharam para Jesus como mediador entre Deus e os homens, o único mediador entre Deus e os homens. Aqueles que olham para Jesus como sendo a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, aquele que recebeu sobre si mesmo, justo, sem pecado que era, o pecado de toda a humanidade, a ira de Deus sobre ele, e todo aquele que nele crê, não recebe a ira de Deus, pelo contrário, recebe a bênção da adoção, torna-se filho. Então quem vai a Deus através de Jesus Cristo tem o direito de ir a Deus como filho. Não tenha este conceito como sendo algo pouco, pequeno, insignificante. Não é, é gigantesco. Jesus, quando diz e nos ensina a orar, Pai Nosso, Ele está dizendo, não é que você simplesmente chega na presença de Deus e diz, Pai, estou aqui. Não, não é assim. Jesus se fez homem, habitou entre nós, viveu sem pecados, a vida que nós não conseguiríamos jamais viver, cumpriu em si a lei, morreu no lugar do pecador, foi sepultado, ressuscitou, e quem nele crê, quem o recebe dessa maneira, como mediador, como propiciação, como substituto, Cordeiro de Deus, o pão da vida, a água da vida, quem o recebe dessa forma, vai a Deus e diz, Pai. Agora, para alguns esse substantivo masculino, essa imagem de pai, para alguns isso traz más lembranças. Nós não cansamos, infelizmente, de ouvir histórias de pais que abusaram dos filhos.
Abusaram sexualmente, abusaram verbalmente, abusaram fisicamente. Pais que negligenciaram mães, suas esposas, negligenciaram filhos. Pais que não fizeram justiça ao nome de pai. Não é à toa que a sociedade em que a gente vive tem tentado de todas as maneiras denegrir a imagem de pai, de destruir a imagem de pai. E não se iluda, quando se destrói a imagem paterna de uma sociedade, na verdade você está destruindo aquela imagem que Deus mesmo idealizou como sendo ilustração da paternidade de Deus. É muito sério o que está acontecendo na nossa cultura. Então, para algumas pessoas, pai traz lembranças horríveis. No entanto, se você quer saber como é o pai, eu e você temos que olhar para o Filho, para Jesus. Porque Jesus mesmo diz em João 14, verso 9, que quem vê o Filho, vê o Pai. Um dos discípulos diz, olha, queremos ver o Pai. Ele diz, me surpreende vocês dizerem isso, porque quem me vê a mim, vê o Pai. Então quando a gente olha para o Filho, esqueça as imagens de pai que você tem na cabeça e olhe para o Filho nos evangelhos, para Jesus, e você verá o Pai, você verá graça, você verá verdade, você verá amor, você verá compaixão, você verá reconciliação, você verá alguém que é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Agora, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a imagem de pai é muito bonita. Por exemplo, Salmo 103, versos 13 e 14. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Pois Ele sabe como somos fracos, lembra que não passamos de pó. Se o seu pai aqui na terra nunca reconheceu suas fraquezas, saiba que há um pai no céu que não é assim. Ele é bondoso, ele é compassivo, ele não vai cobrar de você além do que você dá conta. Mateus 7:11, Jesus é impressionante, ele diz assim, se vocês que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Esse é o Pai. Em Romanos 2,4, Paulo nos dá uma das imagens mais lindas de Deus como Pai. Eu não me canso de citar esse versículo para pais e mães em aconselhamento. Eu acho tremendo o que Romanos 2,4 diz. Paulo diz assim, não sabem quanto Deus é bondoso, tolerante e paciente com vocês, não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Esse é Deus Pai. E se você quer conhecer mais sobre Ele, leia a parábola do filho pródigo. Ele é um pai gracioso, ele é um pai amoroso, ele é um pai paciente, compassivo, sempre pronto, aliás, sempre à espera para poder perdoar e acolher o filho que se arrepende e que volta. Portanto, em Cristo nós temos Deus como Pai. Somos filhos amados, assim como Deus ama o seu Filho unigênito, Ele também ama seus filhos adotados em Cristo. Nós somos amados em Deus Pai, por causa de Deus Filho. Nós somos adotados com todo o direito de herança. Nós temos em nós o Espírito de Deus que nos ensina a orar e a clamar Abba Pai. Mas nós também devemos viver com o desejo de honrá-lo. Ele é Pai e filhos honram seus pais. Não é assim? Paulo adverte dizendo em Efésios 6. Agora, de que forma Jesus ensina o filho a honrar o pai nesta oração?
Logo depois ele vai dizer: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí ele nos ensina a pedir pão, a pedir perdão e a pedir proteção para a gente continuar vivendo, tentando santificar o nome de Deus em nosso viver, tentando espalhar o reino de Deus aonde chegamos, tentando viver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. É assim que se honra o Pai. E é tudo isso que está embutido nessa frase de Jesus: Pai Nosso. Mas há uma última coisa que eu quero pensar com você. Esse pronomial possessivo nosso. Pai Nosso. Pronomial possessivo, que determina um substantivo, coisa ou pessoa, relacionado com nós. Então veja que em Deus nós temos um Pai, um mesmo Pai, um único Pai, mas nós temos irmãos. Sabe o que isso implica? Isso implica dizer que nós somos salvos em Cristo para vivermos em família, sob a tutela de um mesmo Pai. Não existe essa de salvação, de Deus me salvar para eu viver de qualquer jeito, sem família, sem pai, sem irmãos, como muitos hoje tentam viver seu cristianismo. A oração do Pai Nosso, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia pela maioria dos crentes, tem que dizer para você de cara: Pai Nosso, eu tenho uma família, eu tenho irmãos a quem eu presto contas. E se eu e pastor Arildo, pastor, pudéssemos abrir às vezes as caixas de ferramenta e mostrar quantas vezes a gente já não ouviu ovelha dizendo: não devo satisfação da minha vida para ninguém. Será? Quando Deus diz que nós vamos a Deus em oração e dizemos: Pai Nosso, nós temos um Pai, nós temos irmãos, não podemos desonrar e nem envergonhar essa família na qual Deus nos inseriu. E essa família se chama igreja. Efésios 2,14, Paulo diz: porque Cristo é a nossa paz. Cristo uniu judeus e gentios em um só povo. Judeu e gentio em um só povo, a igreja, derrubando o muro de inimizade que separava. E aí no verso 16, Paulo diz: assim Cristo reconciliou-nos com Deus em um só corpo, eliminando a inimizade que havia entre judeus e gentios. Veja que nós somos salvos para viver como um povo, uma família, sem muros que nos dividem. Daí a importância da igreja local. Não existe no Novo Testamento, salvação para você viver do seu jeito, sem irmãos. Pai Nosso. 1 de João 3,10. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. João diz: quem não pratica justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus, é filho do diabo. Quem não ama seus irmãos, não pertence a Deus, é filho do diabo. E Hebreus 10:25, o autor diz: não deixemos de nos congregar, como fazem alguns. Somos uma família, precisamos do encorajamento mútuo, sobretudo agora que o dia se aproxima, o dia do Senhor. Precisamos da igreja, precisamos da família, e por isso Jesus nos ensina a orar com essa consciência: Pai, Pai Nosso, meu e dos meus irmãos. Eu tenho uma família. A oração de Jesus, que ele nos ensinou na abertura, ensina duas coisas muito importantes. Primeiro, nós precisamos de um Pai, e nós temos um Pai, Deus Pai em Cristo Jesus. E nós precisamos de irmãos, de família, e nós temos uma família, a família de Cristo. Por isso Jesus ensina a gente a orar: Pai Nosso. Então,
meu apelo a você é, se você ainda não tem certeza ou não fez isso, venha a Cristo e chame Deus de Pai. Viva na igreja e passe a se preocupar com seus irmãos. E toda vez que você orar e dizer Pai Nosso, lembre-se, você precisa e tem um Pai em Deus, através de Cristo Jesus. Você precisa e tem irmãos a quem prestar contas. E eu encerro com essa citação do Packer, J.I. Packer. Ele diz assim: o Pai Nosso ensina que nós devemos expressar fé em Cristo, confiança em Deus, alegria no Espírito, propósito de obediência ao Pai e preocupação e cuidado com outros cristãos, meus irmãos, quando eu vou a Deus em oração e o chamo de Pai. Que Deus nos abençoe e nos ensine essas verdades tão tremendas. Pai Nosso. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Pai Nosso, muito obrigado por Jesus. Obrigado por termos em Cristo Jesus acesso à casa do Pai. Obrigado porque, pelo que Cristo fez, nós podemos chamar o Senhor de Pai. O Senhor não é Deus distante, nenhum véu nos separa. Temos intimidade, acesso a qualquer hora à sala do trono, à sala do Pai. Obrigado. Mas obrigado também porque o Senhor não só nos adotou como filhos únicos, não somos filhos únicos, temos irmãos e irmãs. Fomos adotados em Cristo. E temos um Pai que não é somente Pai meu, é Pai nosso. Ó Deus, ensina-nos a viver na comunhão da família da fé, como nos convém. Livra essa igreja, Senhor, da síndrome de achar que não precisa uns dos outros, que não deve satisfação uns aos outros. Pai nosso nos ensina que temos sim família, irmãos, vivemos todos sob a tutela do mesmo Pai, o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, dá-nos consciência de que precisamos da igreja local, da comunhão em família. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa comunhão. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.